Depois do sucesso de Assassinato no Expresso do Oriente, Kenneth Branagh volta a dirigir e protagonizar outra adaptação de Agatha Christie. Agora é a vez de Morte no Nilo. Michael Green assina, no caso, o roteiro. Como sempre, constrói-se um cenário, uma gama de personagens suspeitos e, finalmente, uma morte, um mistério. O cenário é o Rio Nilo, dentro de um navio mais especificamente. Os personagens partem da festa de casamento de uma milionária que se casou com o ex-noivo da melhor amiga. E a morte vocês descobrirão durante a trama, uma vez que ela busca esconder ao máximo, qual é o mistério da vez. Hercule Poirot buscando ficar a par de tudo e também nos deixar a par de tudo. Morte no Nilo é uma história um pouco mais íntima das aventuras que temos do personagem principal e por isso o filme busca desde o início, desde o comecinho, colocá-lo à frente da trama, inclusive com um flashback ali explicando um pouco mais da sua origem enquanto ser humano, e também enquanto investigador, digamos assim. Antes de continuar, deixa eu só te lembrar de deixar o like aqui no vídeo, é simples, rápido, indolor e me ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Verifique também se você já se inscreveu no canal, caso contrário, inscreva-se e acompanhe muitas novidades de filmes e séries de cultura pop no geral. Show? A artificialidade gritando em tela por boa parte do filme chama muita atenção a princípio. A fotografia tenta enganar ao entregar planos de transição com cenários reais, com lindas e marcantes paisagens, cenas que parecem pertencer ao National Geographic, mas logo decai quando volta a mostrar um elenco muito destacado do fundo verde em planos que sequer precisavam de um cenário tão marcadinho. Tanto não precisava, em várias vezes dessas que é fácil notar no filme, como em algumas outras, isso do fundo verde estando muito evidente, acontece em cenários tão simples, tão triviais, que só pode me levar a crer que algo externo, no caso a pandemia, por exemplo, atrapalhou a expansão estética do filme, ou então faltou grana. O fato é que a fotografia fica bem pobre em boa parte ali do projeto, e algumas cenas conseguem beirar o amadorismo. Por outro lado, quando o filme dá a virada, após finalmente o incidente incitante acontecer, e com ele os interrogatórios e a atuação mais marcante do Poirot, o fotógrafo e o diretor parecem, sei lá, acordar, sabe? Demonstram tremenda habilidade ao trabalhar muito bem os espelhos, e espelhos que embaralham a verdade, como se a gente não conseguisse ver, o reflexo perfeito daquilo que está sendo contado, daquilo que está sendo montado, daquilo que está sendo dito, e a câmera balançando levemente nos coloca dentro do navio. Falando em incidente incitante, o roteiro perde muito tempo com o óbvio até chegar na sua virada, essa virada que eu falei. Temos aqui uma história um pouco mais profunda a princípio do que Assassinato no Expresso do Oriente, pelo menos é vendida assim, mas só que ela é abordada com mais superficialidade. Ora, até mesmo quem não conhece a obra da Agatha Christie sabe que haverá uma morte, O título já denuncia isso. A cadência extremamente arrastada no primeiro ato e de mais de metade do segundo ato, sem nos envolver de fato no contexto de uma maneira muito forte, cria um certo enfado que parece dominar a narrativa como um todo. Em resumo, para que esconder tanto, se o interessante é a partir do que é revelado? No fim, como quem simplesmente pretende acabar, o texto coloca o Poirot contando os detalhes da investigação e também o seu decreto de frente ali para todo mundo, sabe? Da maneira mais teatral, simples e direta possível. Em resumo, muita preparação, pouco passeio pelos detalhes e posterior finalização no explícito. É frustrante estarmos em uma narrativa que poderia se construir enquanto nos entrega pistas para que participemos daquela história, mas aí ela preferiu esconder o máximo possível e deu apenas a um personagem a junção do todo. Dá aquela estranha sensação de que somos mais passageiros do que aqueles que estão lá no navio no Nilo. Ainda nesse ponto, o extremo exagero da figura do Hercule Poirot em tela, por mais que seja justificável se compararmos com a matéria-prima do filme, eu acho que poderia dar aqui, já que a gente está falando de adaptação, um pouco mais de lugar e destaque, por que não, aos demais personagens, a fim de entendermos quem são e quais são os objetivos de cada um, principalmente os objetivos mais íntimos. Faltam construções para que consigamos sair do óbvio e pensar junto com a história. Preferiram colocar na boca do personagem o que poderíamos simplesmente ver, assistir. Há um certo desperdício do elenco, que só poderá ser perdoado por dois motivos. Motivo número 1, pandemia, como eu já disse. E o motivo número 2, alguns atores e atrizes, eles na época não eram cancelados, mas hoje eles são considerados cancelados.
o que pode ter gerado ali uma adaptação da adaptação durante a montagem do filme, né? As truncagens ficam bem evidentes em alguns momentos. Parece que um personagem vai deslanchar, mas eles seguram, pois aparentemente aquele ator ou atriz na época não era cancelado, agora é, então não vamos dar foco a isso. Gosto muito da direção do Kenneth Branagh e bastante da sua atuação. Estou falando da sua carreira como um todo, tá? Mas parece que como diretor ele precisa sempre estar no 8 ou 80. Dificilmente ali no meio termo. Depois de estar no 80 lá no Assassinato do Expresso do Oriente, parecia meio óbvio que o próximo filme relacionado a esse tema seria 8. No caso, Morte no Nilo. E foi justamente o que aconteceu mais uma vez. Entenda, é bom pelo material base, é bom pelo certo do que já seria bom. Ou seja, todo o carisma antipático do Poirot, a tramóia da Agatha Christie, por aí vai. Mas em filme, em adaptação, não consegue atingir o nível do material base. Impressiona como a força da Agatha Christie é tão grande, tão evidente, que mesmo uma adaptação muito aquém do seu livro, ainda assim consegue minimamente nos envolver. Precisamos sempre separar a qualidade da matéria-prima da qualidade do produto, né? Digamos assim. Mas ainda assim, é interessante notar como o texto original é tão divertido, tão interessante, que quase, eu disse quase, salva o filme. Quase. Mas não consegue. Morte no Nilo vai agradar quem gosta de mistério simples ali, quem gosta das coisas serem muito expostas, assim, só quero passar um tempo do cara desvendando as coisas, me mostrando tudo como que foi que aconteceu. Ok, Morte no Nilo vai ser muito eficiente, mas enquanto cinemão, como foi o filme anterior, ele não funciona, infelizmente.